Eu tenho que dizer para você, antes de começar essa pregação, que é a última do nosso encontro, claro que teremos ainda a homilia da missa, mas eu gostaria de começar essa pregação afirmando, e eu creio que eu falo isso em nome da Canção Nova também, que eu acredito que o amor, ele jamais acabará. E nós só podemos estar aqui realizando esse encontro para vocês porque nós acreditamos nisso. E acreditar é você esperar, é você não perder de maneira alguma a esperança naquilo que você decidiu acreditar. Tanto é que, se você for lá no capítulo número 11 de Hebreus, no versículo número 1, você vai ter a definição de fé, a fé que todos nós devemos ter. Eu preciso ter fé, você precisa ter fé, e a vida vai exigir de nós esta postura ao longo de toda a duração dela própria, como profissionais, como pai de família, como jovem, como adulto. Um homem sem fé é um homem totalmente vazio, e ele precisa acreditar. É isso que o move. E mesmo quando ele não tem um ideal na vida, um objetivo muito nobre, ele precisa acreditar em algo, porque o motivo da própria vida dele é um motivo nobre. Ele vai precisar acreditar sempre. Ele vai precisar acreditar que ele vai sair de determinadas crises. Ele vai precisar acreditar, quando ele for pai, que o filho dele vai ser curado. Ele vai precisar acreditar mais uma vez no amor de alguém que porventura o traiu. E a definição de fé na Bíblia é a seguinte: Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. Veja, meus irmãos, eu estou falando de alicerce. Eu estou falando de aquele alicerce que você olha para a tua casa bonita, ou olha para aquele prédio enorme, ou olha para esse palco e você não vê, mas embaixo de nós existe um alicerce, existe um fundamento. Então a fé é justamente este fundamento, é este alicerce. E é o alicerce, como diz a palavra de Deus, a fé é o fundamento da esperança. Da esperança. Eu sou um homem de esperança. E essa fé, que é o fundamento, a base, o alicerce da esperança, nos leva a ter uma capacidade. E que capacidade é essa? A capacidade de ver coisas que ainda não existem. Eu cito sempre essa passagem, e creio que ainda vou citar essa passagem por muitas e muitas vezes, porque aí está o segredo do êxito, do sucesso de cada um de nós. Um homem que não tem essa visão, um homem que não tem a visão do invisível, um homem que não tem uma esperança, um homem desprovido de uma fé, é um homem que produz pouco. E quando eu digo homem, eu estou dizendo o homem, a mulher, a juventude, os adultos, os anciãos, e todos os níveis da nossa sociedade. Um homem precisa ter a fé, porque é sobre ela que você vai construir a sua vida. Meu jovem, 14 anos, 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, jovem, me olha por favor, mira como se mira um revólver, um rifle, um canhão,
mira, porque essa palavra agora é para você. Você precisa ter fé, e essa fé vai se tornar um alicerce onde você vai construir toda a sua esperança, toda a tua vida. E a sua vida, vai chegar momentos da sua vida que você não terá visão. Você está fazendo uma faculdade, por exemplo, mas você sabe que todos os anos as faculdades desaguam nas fábricas, nos escritórios, nas universidades, nos campos, em todos os ambientes profissionais. Elas desaguam milhares de profissionais formados. Mas nós sabemos que nós não temos emprego para todo mundo. Se você não tiver fé, se você não tiver esperança, você vai ser apenas mais um na multidão, apenas mais um com um diploma na multidão. Mas a diferença entre você e alguém é a fé. Você tem fé, sobre essa fé você tem uma esperança de arrumar um emprego, uma esperança de ser verdadeiramente um excelente profissional. Mas aí você não terá visão, você não terá visão, você não sabe o que vem pela frente. Mas a fé nos leva a ver aquilo que ainda não existe. Meu irmão, Deus quis dar a mim, Deus quis dar a você essa definição de fé. Nenhum de nós que estávamos aqui, ou que estamos aqui, estávamos ontem, anteontem e que estamos aqui, nenhum de nós tínhamos esta visão. Nenhum de nós tínhamos esta visão. Fomos como que tateando, fomos que acreditando, fomos como que dando passos. E veja, jovem, tenha calma, tenha calma. Você não precisa dar as respostas completas agora. O mundo não pode e não quer cobrar você de uma resposta completa agora, porque você não está completo, você está em formação. É por isso que você veio aqui, porque nesse processo de formação que Deus desencadeou em você, existe também o contrário. Existe o contrário. Existe um processo na sua vida que é justamente o contrário da formação, que é um projeto que não é de Deus, também não é dos homens, mas eu tenho que dizer para você, são das forças infernais, que é um processo de deformação. O mundo quer deformar você. Deus e os homens de boa vontade, que têm em si uma paz inquieta, querem formar você, querem fazer um Brasil melhor, uma igreja cada vez melhor, para que você alcance essa formação, para que você caminhe mesmo. E a caminhada é longa, você ainda vai namorar, você vai noivar, você vai casar, você vai ter filho, você vai ralar pra caramba. Mas vai chegar um tempo que você vai olhar para trás e você vai ter uma história escrita com H, I, acento no O, uma história linda e pronto para um futuro ainda mais brilhante ainda. Mas agora, neste momento crucial, existem pessoas que querem deformar você. Existem traficantes que miram você, que olham para você e diz: não, ele não pode chegar à idade adulta, ele não pode, ele tem que me dar muito dinheiro, ele tem que consumir muita droga, muito oxi, muita maconha, muita cocaína, ele não vai chegar aos 30, e eu preciso arrancar todo o dinheiro dele, do pai dele, da mãe dele, até ele completar 30 anos, porque com 30 anos ele vai morrer viciado, ele vai morrer com AIDS, ele vai morrer prostituído. Então eu tenho que agora me deitar sobre ele, conquistá-lo, amarrá-lo, ludibriá-lo, cativá-lo, manter preso, cativo, porque ele tem vida curta. Tem gente que olha para você e pensa assim.
Tem gente que olha para a sua beleza. Como vocês são lindos, gente. Olha, a gente passa pela chácara, a gente está acompanhando pela televisão, e a televisão vai mostrando o rostinho de vocês. Ó, dá vontade de pegar para criar. Gente, vocês não têm noção de como vocês são lindos. A gente fica olhando para vocês, a gente fica assim, ó. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, que coisa extraordinária. E quando a gente olha para vocês, tem no nosso coração uma sede, uma fome. Eu sei que tem muito pai aqui, tem muita mãe aqui, desesperado porque o filho não está aqui. Está vendo o filho de muita gente aqui, está vendo jovens do Brasil inteiro aqui, e tem muito pai, e tem muita mãe que está aqui falando: Dunga, pelo amor de Deus, reza pelo meu filho. Como me encontro aqui? É claro que a gente não tem tempo para dedicar a cada um de vocês como a gente gostaria, vocês são milhares, mas a gente entende o sofrimento. Mas eu tenho que dizer para você, pai, eu tenho que dizer para você, mãe, Deus é o Senhor do tempo, e você, porque você está aqui, alguma coisa está acontecendo no teu filho agora, alguma coisa está se passando dentro dele agora. E me deixa falar uma coisa, eu não estou falando isso de maneira romântica, não estou falando isso de maneira espiritual apenas, não. Apesar disso ser romântico, isso também ser espiritual, mas eu estou falando isso de maneira concreta, porque essa pessoa que está falando para vocês hoje aqui, que tem 47 anos, é pai de 3 filhos, Felipe de 23, Priscila de 18 e Ana Carolina de 17, um dia também teve 18 anos, e um dia chegou em casa também drogado, chegou em casa também prostituído, chegou em casa também bêbado, urinado nas calças, vomitado na roupa. E lá na minha casa existia um casal maravilhoso, seu Chico e Dona Dita. Que é mais original que isso? Chico e Dita, Francisco e Benedita. E eles iam aos grupos de oração, eles iam aos encontros da Canção Nova, eles ligavam a rádio Canção Nova. Eles foram alimentados por essa frase que está aqui na frente do palco: o amor jamais acabará. O amor é paciente, o amor não é orgulhoso, o amor tudo desculpa, o amor tudo suporta. E eles foram sendo sustentados por esse amor, esse tipo de amor que jamais acaba. Eu me lembro, gente, eu já contei isso várias vezes, mas eu preciso contar de novo, porque tem gente que ainda não escutou. Eu chegava em casa bêbado, drogado, vomitado, urinado. A minha mãe, com toda a paciência, com toda a caridade, com todo o amor, me colocava deitado na cama e com a mão quase encostando na minha cabeça dizia assim: Pai do céu, tira o meu filho desta vida. E eu, fingindo que estava dormindo, pensava: essa velha está perdendo o tempo dela, devia estar dormindo, fica aqui rezando por mim, meu Deus. E daqui a pouco a minha mãe, com aquela fé, a fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Com essa fé de uma dona de casa, fé de uma mulher simples, fé de uma mulher que não desiste, porque o amor não desiste, o amor não acaba. Essa mulher, capacitada pelos momentos de oração, por esses momentos que nós rodamos a camiseta, não se rodava a camiseta naquela época ainda, mas motivada pela fé dos grupos de oração, motivada pela fé que a igreja, essa igreja que é mãe, que é apaixonada por nós, que a alimentava, que a incentivava e que dizia para ela: não desista, não desista. Aquela mulher, quando faltavam as palavras, ela começava assim: e eu pensava comigo, eu não conhecia aquilo, eu pensava: a véia fumou também. Eu não sabia o que era aquilo, não sabia o que era dom de línguas, eu não sabia nada, eu não conhecia essa realidade que hoje vocês conhecem e que nós conhecemos. Mas foi 1 ano, 2 anos, 3 anos,
Não tinha argumento, não havia argumento entre eu e a minha mãe, porque eram duas gerações muito longe uma da outra. Eu nasci quando a minha mãe tinha 40 anos. Sou o caçula da minha casa. Os argumentos eram muito diferentes. A juventude do meu pai foi na guerra de 44. A minha juventude foi nos anos 80. 40 anos de diferença. Muito tempo. Mas o amor que jamais desiste foi vencendo. Foi vencendo. A minha mãe deixava a rádio Canção Nova ligada em casa. E aquele som, eu me lembro, ficava numa muretinha que separava a cozinha da copa. E aquele rádio ficava ligado. E de vez em quando, uma menina com uma voz muito doce, chamada Luzia Santiago, rezava com um homem com uma voz rouquinha linda, chamado Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib. Começavam a fazer a oração das 11. E depois, o estou no meio de vós. Eu andava pelas cômodas da minha casa, ouvindo aquilo lá, não dando o braço a torcer, mas eu não queria sair daquela sala, ou daquela cozinha, ou daquela copa, enquanto aquela oração não terminava. E quando terminava, eu dava uma desculpa e saía. E quando acabava a energia, quando a rádio saía fora do lugar, e quando aquele rádio, aquele aparelho estava quieto, estava mudo, que falta aquilo fazia. O abraço da minha mãe quando eu chegava em casa, o abraço do meu pai. Os meus filhos são testemunhas disso. Quando eles chegam, eu os abraço. O filho da gente tem cheiro. Eu conheço o perfume da minha filha, porque quem compra o perfume da minha filha sou eu. Eu conheço o perfume do meu filho, porque quem compra o perfume do meu filho sou eu. Eu conheço o cheiro da maconha, porque muita gente já entregou maconha na minha mão, a maconha apagada, a maconha acesa. Eu sei o cheiro da maconha. E quando meu filho chega em casa, por causa desse amor que jamais acabará, eu o abraço. E antes de perguntar alguma coisa com ele, eu faço assim, ó. Porque se houver um cheiro diferente, e pecado tem cheiro, o pecado dos espermas preso no tecido da nossa calça tem cheiro. O pecado da maconha, quando exala dos poros da nossa pele, tem cheiro. E qualquer outro cheiro que não seja o cheiro do meu filho vai ser estranho para mim. E assim como minha mãe não desistiu de mim, e meus filhos, graças a Deus, nascendo aqui na Canção Nova, não me dão esse trabalho, mas assim como minha mãe não desistiu de mim, eu não desisto dos meus filhos, e você não pode desistir dos seus filhos, porque um dia esta oração, esse joelho calejado, essas lágrimas estarão fazendo sentido, cada uma delas. Esse amor, meu irmão, que eu acredito, porque eu fui educado para acreditar no amor, jamais acabará, jamais acabará. Hoje em dia, existe uma polêmica, interessante, polêmica é sempre gostoso entrar na polêmica. Tem gente que entra na polêmica para fazer sucesso, tem gente que entra na polêmica para ganhar dinheiro, tem gente que entra na polêmica para colaborar na solução. Existe uma polêmica muito grande hoje no Brasil, a questão dos homossexuais. Meus irmãos, filhos de Deus, conheço alguns, sou amigos de alguns. Sabe o que a igreja diz para os homossexuais? Está no catecismo. Diz assim: todo homossexual deve ser acolhido com respeito, deve ser oferecido a ele uma amizade desinteressada, e deve ser oferecido a ele a proposta da castidade. E se essa pessoa, com todas as tendências homossexuais, viver a castidade, poderá chegar à perfeição cristã. Vamos aplaudir a nossa igreja? Vamos aplaudir a nossa igreja? Meu irmão, a questão não é aceitar ou não aceitar, a questão não é ter preconceito ou não ter preconceito. Isso é papo de gente pobre, isso é papo de gente baixa, e papo de gente que está interessada em ganhar dinheiro, e muito dinheiro. A questão é muito maior do que isso. A questão é o amor pelos filhos de Deus jamais acabará, meu irmão.
jamais acabará, jamais. As várias televisões, os vários repórteres que vêm aqui na Canção Nova nesses dias, porque vocês são notícias para o mundo todo, 150 mil pessoas reunidas, eles dizem: mas por que alguns bebem? Por que alguns são efeminados? Por que alguns ainda trazem drogas? E a minha resposta é: porque aqui é a casa onde cada um deles tem a chance de dizer o porquê que isso acontece na vida deles. É a chance que eles têm de receber um abraço sincero, uma amizade desinteressada. E aqui eles vão receber uma grande e feliz proposta. Aqui todos vocês, não eu, todos vocês vão poder olhar para eles e dizer assim: PHN, por hoje, só por hoje, por hoje não. Meu irmão, eu acredito nesse amor. Eu acredito nesse amor, esse amor que é paciente, esse amor que tudo desculpa, esse amor que vai falar aqui agora, olha, esse amor maravilhoso, de Coríntios 13. Eu tenho um amigo que quando termina um show, ele vem me elogiar e fala um palavrão. Ele ainda não mudou ainda o vocabulário dele. Eu tenho amigos que quando eu vou jogar futebol nas minhas folgas, no sábado à noite, lá no Colorado, lá na Vila São Benedito, com os meus antigos amigos, que me viram usar droga, que me viram na zona de prostituição, que sabem quem eu sou e que me tecem o melhor elogio, que é o seguinte: quem te viu, quem te vê. Eu tenho amigos que vêm aqui no palco e quando termina o show, antes deles me abraçarem, eles soltam um palavrão porque ainda não mudaram o vocabulário, não deu tempo ainda. E o que eu tenho que ter com eles? Paciência, porque o amor, ele é paciente. Se eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, mas se não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Só isso. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Foi o amor que me tirou das drogas. É o amor que te trouxe aqui. Existe um ditado popular que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Está errado. Sabe por quê? Porque é no momento da dor, é no momento daquela grande dor, que o amor de Deus é tão grande sobre você, que você acaba cedendo. Mas o motivo não foi a dor, o motivo foi o amor. Se eu ganhasse todos os meus bens no sustento, se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse o amor, nada me aproveitaria. O amor, meus irmãos, o amor é paciente, viu? O amor é benfazejo. O amor não é invejoso. O amor não é presunçoso, nem se inclina de orgulho, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a vontade, com a verdade. Ele desculpa tudo, ele crê tudo, em tudo, ele espera tudo e ele suporta tudo. O amor jamais acabará,
Aplauda essa palavra. Aplauda essa palavra. Aplauda essa palavra. Deixa eu te falar uma pergunta. Deixa eu te fazer uma proposta. Ainda existem alguns jovens aqui que porventura vieram para cá, claro que arrastados por outro jovem, foram convencidos a estar aqui, foram chantageados para estar aqui. Existe aquele jovem que veio porque aquela rodinha fez tanta pressão, que você acabou chegando até aqui. E existem alguns jovens aqui que ainda traz no bolso um papelotezinho de cocaína, uma trouxinha de maconha. Eu entendo você. Eu entendo você. Traz uma camisinha na carteira. Eu entendo você. Você está em formação. Mas se ao longo desta pregação você quiser entregar e recomeçar a sua vida, tenha coragem de sair do seu lugar e vir até aqui, estender a mão e me entregar isso, porque isso vai fazer com que você, pela primeira vez, assuma na frente de todos que você é a pessoa mais amada por Deus nesse lugar. Mais amado, mais amado, mais amado.